Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires. Venha, gente, vamos conhecer um pouco mais sobre o Malba. Ai, eu tô doida pra ver. Eu tô muito interessada nisso. Essas são umas fotografias que representam assim, o dia a dia, são paisagens do dia a dia. Muito interessante, né? Bem característico. Nossa, que obra linda! Será que você pode me explicar mais um pouco sobre ela? Claro que posso. Só você se sentar ali que aí eu falo um pouco mais sobre Tarsila do Amaral nasceu em 1º de setembro de 1886 em Capibari, no interior de São Paulo. Sua família trabalhava com fazendas de café e por isso ela era muito rica. Na adolescência, Tarsila foi para Barcelona para estudar e lá teve o primeiro contato com a arte, produzindo sua primeira obra aos 16 anos, chamada O Sagrado Coração de Jesus. Depois, Tarsila foi estudar em Paris, que era conhecido como Centro das Artes. Em fevereiro de 1922, ocorreu a Semana de Arte Moderna no Brasil, que foi um ato inaugural para a modernidade. Ele deu lugar a um estilo completamente diferente aos valores estéticos antigos. E os artistas buscavam a identidade própria e a liberdade de expressão. Eles se inspiraram no cubismo e no futurismo, que foi um movimento na Europa que tentou abolir regras da época. O futurismo propunha a demolição radical do passado acadêmico condicionado às artes em geral e exaltava a progressão e a revolução causada pela implantação da tecnologia, valorizando a velocidade e a energia. Já o cubismo foi fundado por Pablo Picasso e ele priorizava as formas, ou seja, ele priorizava a decomposição dos objetos do cotidiano, como o triângulo, o quadrado. Tarsila não estava no Brasil nessa época, mas ela veio para o Brasil em junho e nisso ela conheceu vários artistas modernos e fez parte do grupo dos 5, que era composto por Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Menotti del Picacho e Mário de Andrade. Tarsila se casou com Oswald de Andrade e como presente de casamento de 2 anos, ela deu o quadro Abapuru para ele. Mas e sobre a interpretação da obra? Por que tem esse pé tão grande? O quadro Abapuru tem o seu nome de origem tupi-guarani, sendo que é um homem que come gente, porque Abá é homem, para é gente e o é come. Então fica o homem que come gente. Na pintura a gente pode ver um homem que tem um corpo completamente desproporcional, um cacto enorme e um sol bem grande, bem próximo à cabeça. Esses elementos representam o trabalho físico que é o trabalho da maioria de trabalhadores da época que eram do trabalho rural e utilizavam muito trabalho braçal e físico. Por outro lado, a cabeça pequena pode significar também que eles não precisavam de muito conhecimento e nem pensar muito para realizar os seus trabalhos. E isso representava muito da sociedade daquela época que não pensava. O cacto e o sol simbolizam a rotina do homem do campo que trabalham duro embaixo do sol. O homem transmite uma certa melancolia, tristeza, pois o posicionamento da cabeça dele assim é como se alguém estivesse lamentando e demonstra bastante tristeza ou até mesmo depressão. Além disso, o pé grande pode revelar uma forte conexão do ser humano com a terra, que eram dos trabalhadores do campo, rurais, que era a maioria dos trabalhadores da época. Quanto às cores, foi utilizado muito, realça muito o verde, o azul e o amarelo, que são as cores da bandeira brasileira, que dão a ênfase que o quadro retrata sobre a vida do povo brasileiro naquela época. A obra foi um marco para a fase antropófaga de Tarsila do Amaral e o Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade, que defendia o abandono do racionalismo ocidental
em prol de uma combinação das culturas indígenas e africanas com a cultura latina que foi formada pela colonização europeia. E tendo nesse manifesto a intenção de resgatar a cultura primitiva, que é bem notável nisso. Tarsila morreu em 17 de janeiro de 1973, em São Paulo, com depressão. A obra, que foi produzida em 1928, foi vendida para um argentino por 1,5 milhões de dólares e hoje se encontra no Malva, que é este museu que nós estamos hoje. E aqui no nosso museu, a gente sempre está falando muito sobre as artes, sobre a sua importância, ainda mais sobre o Abapuru, que é considerada a obra mais importante do Brasil e a mais valorizada obra brasileira. E ela ainda, infelizmente, representa a realidade de muitas pessoas, principalmente sertanejos que vivem no sertão, trabalham embaixo do sol árduo, na terra, às vezes descalço, com muito trabalho braçal. Nada com a arte da Tarsila do Amaral. Sério, muito obrigada. Às vezes eu fico vendo as artes só superficialmente, as obras, de um jeito assim... Sei lá, sabe? Eu só olho pra arte, pra pintura, vi um sol, um cacto, um pé grande. E agora sim eu entendi o real significado dessa obra. Que bom que você gostou e teve a oportunidade de aprender mais um pouco sobre o Abapuru. Ah, uma pena, né? Que uma obra tão importante pro patrimônio cultural do Brasil tá aqui na Argentina. Mas de qualquer forma, eu amei o museu. E muito obrigada, viu? Vou voltar sempre. Tchau! Tchau!